preço da liberdade ser um adoecimento geral da humanidade em toda a Terra, o qual obviamente não se manifesta sob forma de cólera ou tifo, por exemplo. A liberdade não pode ser comprada senão pelo preço de permita-me usar a expressão, adoecimento de toda a humanidade. Se apenas as forças antigas tivessem continuado a manifestar-se depois do ano 333, como ocorrera antes, a humanidade teria ficado cada vez mais fraca, os homens teriam definhado e o fim da Terra encontraria uma humanidade totalmente decadente. Foi nessa situação que se realizou o acontecimento que eu gostaria de caracterizar como um conclave dos seres espirituais solares. Essa assembleia decidiu enviar à Terra seu mensageiro, o Cristo, submetendo algo que esses seres relacionados com a humanidade tinham de realizar pela primeira vez. Com efeito, o homem está sujeito, em sua vida terrena, a nascer e a morrer. O nascimento e a morte não são exatamente aquilo que o materialista imagina, mas não deixam de fazer parte da vida terrestre. Nenhum dos seres espirituais superiores ao homem, dos anjos e arcanjos até os mais elevados, conhecia a morte. Eles apenas passavam por metamorfoses, transformando-se de uma forma em outra. Não nasciam nem morriam, mas mudavam de forma. Isso se dá também com o homem, mas ele abandona seus corpos físicos e etéricos e, por isso, o nascimento e a morte constituem para ele algo muito mais radical do que para todos os outros seres das hierarquias superiores. Pois bem, os dirigentes das harmonias e dos impulsos solares resolveram enviar o Cristo à Terra para que, embora sendo um dos seres não sujeitos ao nascimento e à morte, ele atravessasse os destinos tipicamente humanos do nascimento e da morte. O mistério do Gólgota não é, pois, apenas um assunto que interessa à humanidade, mas um assunto dos deuses, podendo ser descrito nestes termos. Os deuses do Sol reuniram-se e refletiram sobre o que devia ser feito para afastar da humanidade o perigo de um enfraquecimento gradativo como consequência do encolhimento do corpo astral. Assim o Cristo foi enviado à Terra e atravessou o nascimento e a morte, obviamente não como homem, mas como um ser divino. Como consequência desse acontecimento do Gólgota, isto é, da morte do Cristo, forças terapêuticas penetraram na evolução terrestre para contrabalançar as forças patogênicas acima referidas. Na acepção mais própria da palavra, o Cristo tornou-se dessa forma o grande terapeuta da humanidade, num sentido telúrico e cósmico. Seus impulsos se uniram a tudo o que, no homem, precisava seguir o caminho da liberdade, como tudo o que dentro dele tinha a tendência a desintegrar-se mas podia ser sanado pelo Cristo. Por esse motivo, na evolução cósmica foram tomadas as necessárias providências para que o mistério do Gólgota se realizasse 333 anos antes da grande crise. A evolução terrestre da humanidade incluía necessariamente o início, no ano 333, de uma desintegração generalizada em toda a Terra. A grande cura abrangente sobreveio graças ao mistério do Gólgota. Através do Cristo, ou antes, através da ligação com Ele, pode-se sanar não os atos cometidos com plena autoconsciência, mas tudo o que, nos impulsos mais profundos da humanidade, tende a perecer. Esse é o significado do mistério do Gólgota no contexto geral da evolução cósmica e humana. Esses fatos não eram desconhecidos a alguns indivíduos que, até o século IV d.C., haviam impregnado sua mente com a vida espiritual de sua época. Em todos os tempos anteriores ao mistério do Gólgota havia os antigos mistérios, onde se falava aos discípulos não só sobre o passado da evolução humana, mas também sobre o que iria acontecer no futuro, isto é, sobre o Cristo vindouro. Mediante grandiosas imagens, os adeptos dos mistérios tiveram a revelação das relações entre o homem e o conteúdo espiritual dos mundos superiores. Mesmo na época do mistério do Gólgota, havia ainda no Oriente Próximo, na África e na Europa do Sul determinadas personalidades menos adiantadas que os adeptos dos antigos mistérios,
os quais guardavam sob o nome de gnose, designação dada a esse movimento mais tarde, algo que recordava, em sua sabedoria e em seus conhecimentos, certos aspectos da evolução humana e terrestre que sofreram um grande impacto pelo mistério do Gólgota. Mas esses indivíduos, que ainda conheciam os segredos dos antigos mistérios, eram dominados por uma grande preocupação. Sabiam que a humanidade iria entrar numa crise, e que a compreensão humana não seria capaz de, no futuro, alcançar as bases mais profundas da evolução da Terra e do homem. Assim, a preocupação que se constata em certas personalidades dos 4 primeiros séculos pós-cristãos não era provocada por um assunto apenas terreno, mas por um fato que interessava toda a evolução cósmica. Acaso a humanidade terá maturidade suficiente para acolher o que foi trazido pelo mistério do Gólgota? Eis a grande pergunta que preocupava os sucessores dos antigos iniciados durante os 4 primeiros séculos após o mistério do Gólgota. Do círculo de tais iniciados cristãos surgiu, por exemplo, uma admirável obra poética dos primeiros 4 séculos. Nessa obra era descrito o advento do Cristo na Terra, mas também, em figuras pungentes e de uma forma dramática, embora se tratasse de uma obra épica em imagens grandiosas, os homens do futuro, incapazes de chegar à compreensão do que deveriam compreender para o bem da evolução humana. Depois de uma descrição, em imagens majestosas, da resolução solar dos deuses e da descida do Cristo no homem Jesus de Nazaré, uma terceira parte da epopeia mostrava que os velhos cultos de Deméter e Ísis deviam reviver, devidamente metamorfoseados, na evolução humana. A epopeia descrevia uma determinada figura humana, apresentada de forma imponente, mediante a qual deveriam ser santificadas as entidades Deméter e Ísis. O que se descrevia era como que a antecipação de uma promessa da humanidade, realizada numa época futura. Esses, por assim dizer, poetas sacerdotes dos primeiros séculos cristãos, ou pelo menos o mais importante deles, descreveram um certo serviço cultico que devia ser praticado, durante toda a evolução futura, por todos os que aspiravam à sabedoria, à vida espiritual. Era como que um sacrifício, apresentado para os que pretendiam chegar à sabedoria, à vida espiritual. Nessa epopeia é descrito um jovem que deveria compenetrar-se com o sentido da evolução humana daquela época. É narrado como esse jovem tinha de desenvolver um certo culto de Maria, ao passar da adolescência para a idade madura. Cores bem vivas foram usadas na descrição desse sacrifício, dessa atitude cultica que devia ser observada por qualquer indivíduo desejoso de tornar-se sábio e instruído a fim de que a humanidade pudesse unir-se ao que lhe havia legado o mistério do Gólgota. Foi um poema majestoso, multicolorido, que nasceu durante os 4 primeiros séculos. E entre os que viviam na atmosfera desta composição poética havia também sacerdotes pintores, os quais, de forma simples e popular, e mesmo assim em imagens poderosas e acessíveis ao coração, representavam pictoricamente essas cenas. Essa obra poética existiu. Mas, a exemplo de tudo que foi criado de forma positiva pela gnose, foi extirpada pela Igreja em épocas posteriores. Basta lembrarmos que só um acaso permitiu, muito mais tarde, salvar os escritos de Scotus Erigena, para que não pareça de todo absurdo afirmar, como faz a ciência espiritual, que a maior obra poética produzida pelo Novo Testamento tenha sido simplesmente exterminada pela Igreja, de modo que nada haja remanescido dela nos séculos seguintes. Esse poema, porém, existiu, embora tenha sido exterminado com as pinturas simples, mas comoventes, que com ele se relacionavam. Nesse poema estava insinuada toda a preocupação dos sucessores daqueles antigos iniciados dos primeiros séculos cristãos. Um tom grave e elegíaco permeava tal poema. Pode-se dizer que a capacidade de compreender essa situação ainda existia em certa quantidade de pessoas até o 4º século, ou mesmo até o começo do século V,
Naquelas pessoas que não seguiram a direção de Agostinho, o qual se encontrava numa corrente totalmente diferente, ainda havia uma certa compreensão em algumas pessoas, mas esta não podia ser mantida na forma existente então. Na parte meridional da Europa, as forças espirituais dos homens já se haviam tornado escassas, não bastavam para manter essa compreensão. Assim, esta passou a petrificar-se e a esclerosar-se nos dogmas, que permaneceram, embora só conseguissem manter-se por conservar seu conteúdo na língua latina, a qual se ia tornando cada vez mais uma língua morta. A conservação do latim, na Idade Média, por aqueles que eram detentores da sabedoria, só tinha a finalidade de fazer petrificar-se na língua aquilo que outrora havia sido compreensão viva. De modo que tudo o que se sabia a respeito da Trindade, da encarnação do Cristo, da missão do Espírito, enfim, a respeito do grande processo terapêutico de que lhes falei, esclerosou-se em dogmas transmitidos na língua latina. As próprias palavras não foram mais relacionadas com o conteúdo correto. Vemos paulatinamente desaparecer, na erudição ocidental vinculada ao meio da língua latina, tudo o que, com uma espécie de brilho fosforescente, permeara aquele poema exterminado. Em seguida chegaram todos aqueles jovens povos do norte, que haviam recebido impulsos mais do Oriente e receberam o impulso do Cristo já numa forma latinizada, em processo de enrijecimento. Temos de imaginar o impulso do Cristo petrificando-se ao mesmo tempo em que se expandia partindo do sul, e os povos do norte, em expansão, tendo recebido um cristianismo petrificado e ainda não tendo forças espirituais suficientes para revigorar o imenso conteúdo contido nos dogmas enrijecidos. As consequências de todas essas coisas podem ser observadas ainda hoje. Ainda hoje podemos constatar, nestas regiões setentrionais, a existência de forças que acolheram tardiamente, pelo menos em aparência, o impulso crístico que se havia esgotado nos países do sul, onde assumira a forma de dogmas petrificados. De outro lado, existia a vocação de se redescobrir, em plena liberdade e por meio de um autêntico conhecimento espiritual, todos os mistérios ligados ao mistério do Gólgota e a entrada do Cristo na vida terrestre. Pois todos esses acontecimentos, a expansão, a partir da Itália, de um cristianismo enrijecido depois do ano 333 e a chegada dos novos povos cujos descendentes ainda vivem na Rússia, na Suécia, na Noruega, na Europa Central tudo isso tinha, em última análise, a finalidade de possibilitar os homens captarem em liberdade o impulso do Cristo. Cabe, portanto, aos povos aos quais a antroposofia deve, de preferência, dirigir-se por seu grau de civilização, assimilar todo o contexto relativo a Jesus Cristo e compreender que sem seu impulso a humanidade se teria petrificado num processo salino. Podemos usar tais palavras físicas, pois o impulso do Cristo chega até o físico, até a cura física da humanidade. O Cristo veio a ser o grande posporus, o fósforo espiritual que atua contra esse processo de salinização da humanidade. Distus virus posporus, eis um ditado pronunciado em todos os lugares, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo. Esse grande posporus atravessa, qual um leitmotiv, todo o referido poema destruído. Devemos, pois, situar nosso presente entre o passado e o futuro. É assim que podemos olhar em retrospectiva. Obviamente não quero impor-lhes, qual um dogma, tudo o que acabo de dizer a respeito do poema perdido e da sabedoria que desapareceu. Isso está longe de mim. Mas desejo realçar que o método que conduz a pesquisar a trajetória espiritual da humanidade nos leva a conhecer tais fatos com uma segurança igual àquela que conduz a descobrir fatos científicos, e muito maior do que a segurança com a qual se costuma estabelecer hipóteses científicas. Da mesma forma como um materialista oposto às nossas ideias não deveria ser obrigado de maneira inoportuna a ocupar-se delas,
Quem sabe dessas coisas como de sua própria existência tampouco deveria ser impedido de falar sobre elas às pessoas capazes de compenetrar-se da verdade de tal impulso graças a uma compreensão sadia da evolução humana. A própria obra de que falei não existia mais depois do século IV. Ela não foi guardada por escrito, mas havia notícias orais que circulavam dentro de certos âmbitos onde fora conservada sua lembrança. Mas esses círculos foram impedidos, pelas autoridades eclesiásticas cujo domínio se estava impondo, até de falar em público sobre esses acontecimentos dos primeiros séculos. Mas um daqueles que ainda tinham uma ideia, embora transfigurada e diversa da grandiosidade dos primeiros séculos, daquele poema e do ambiente espiritual no qual nasceu era o mestre de Dante. Pode-se dizer que por esse caminho penetrou ainda na Divina Comédia de Dante, embora já orientada segundo o dogmatismo, uma certa inspiração dos primeiros séculos cristãos. Obviamente não desconhece os argumentos que se poderia fazer valer contra tal interpretação da história, e posso perfeitamente invocar contra mim próprio as objeções que se costumam fazer. Mas temos de reconhecer a exatidão com a qual se constrói a história, essa história que os homens aprendem nas escolas primárias e superiores. Temos de sentir um profundo respeito ante a exatidão baseada em documentos e em crítica histórica conscienciosa. Mas qual é o proveito de tudo isso? Pois uma coisa a humanidade terá de admitir: essa não é verdadeira história, pois não contém os documentos que foram eliminados no decorrer dos tempos. Por criteriosa e conscienciosa que a história seja em relação aos documentos, a verdadeira história só pode ser obtida por meio da pesquisa espiritual, da mesma forma como a ciência natural e a astronomia. A humanidade deve, portanto, ter a coragem de não só falar do mundo das estrelas da maneira como temos feito aqui, mas também de acrescentar a narrativa histórica comum o que necessariamente lhe falta pelo simples motivo de que determinados círculos estiveram interessados em fazer desaparecer, diante dos olhos da posteridade, os documentos em questão. Mas os impulsos erradicados não deixam de existir nas almas humanas. É nos anseios de épocas posteriores que vivem aqueles impulsos não mais encontrados sob forma de documentos, por terem sido exterminados, mas outrora vivos na humanidade. Se quiser alcançar o futuro previsto em sua evolução sadia, a humanidade deverá não somente abandonar certos conceitos, mas adquirir uma nova atitude perante a verdade. O ponto essencial é que devemos reencontrar o Cristo. Ele deve voltar. E sua volta pressupõe a existência, ainda neste século, de uma humanidade que compreenda a forma como ele se manifestará, em que fenômenos ele se mostrará. Caso contrário, veremos os movimentos mais terríveis e ruidosos nascerem por iniciativa de pessoas que terão, nas profundezas subconscientes de seu ser, um pressentimento da volta do Cristo, ou melhor, do Espírito do Cristo, mas que transmitirão esse fato aos homens de forma superficial, trivial e angustiante. Só haverá clareza na evolução humana, num futuro próximo, se aumentar o círculo daqueles que veem de bom grado os métodos e os resultados da pesquisa espiritual, justamente o que a humanidade necessita para dar a seu futuro próximo a forma adequada. Caso contrário, nós nos aprofundaremos cada vez mais numa situação da qual nunca poderemos voltar ao espiritual, devido não tanto a ideias e conceitos, mas à própria atitude moral. Com efeito, as ideias e conceitos de nossa época contêm muita coisa aparentada com uma procura e um anseio em direção ao que poderia ser a verdadeira meta do conhecimento. Mas há algo que impede os homens de ter uma visão correta mesmo daquilo que se descobre por meio da ciência natural. Os homens como que andam tateando no escuro, frente a esses fatos. Uma observação mais criteriosa do ser humano, do ponto de vista científico e médico, mostra-nos que certas pessoas, na idade avançada, caem em estados de nervos que atingem até sua constituição física e provocam sintomas patológicos. A medicina atual se vê impotente para dominar esses sintomas,
de progredir da patologia até a terapia. Eu próprio fui contemporâneo imediato de uma situação em que o excelente médico Breuer, de Viena, estava diante do caso de uma pessoa aparentando sintomas cuja patologia não podia ser compreendida segundo os métodos da pesquisa física. Recorreu-se então à hipnose, que naquela época estava em voga crescente. A pessoa foi hipnotizada e a análise do estado hipnótico revelou, de fato, a existência de um acontecimento terrivelmente chocante ocorrido numa época anterior de sua vida. Segundo as explicações aceitas naquela época, o acontecimento tinha sido transferido para a região inferior da vida humana, onde se situa o subconsciente e o inconsciente. Passou a formar ali como que uma província oculta da alma. Mesmo quando o indivíduo ignora essas coisas, elas não deixam de existir, e podem até provocar estados patológicos. A vivência anímica continua existindo qual uma província isolada da vida anímica, permanece inconsciente, mas não deixa de atuar e provocar distúrbios. Descobriu-se então que uma cura pode ocorrer desde que o fato seja levado à consciência do paciente, de modo que ele o compreenda conscientemente. Tais situações serão sempre mais frequentes em nossa vida atual. Mas o porquê desse aumento da frequência só será compreendido quando um conhecimento espiritual revelar o encolhimento da parte superior do corpo astral e a expansão da parte inferior, pois é daí que surge a tendência à formação daquelas províncias subconscientes da alma. Para podermos explicar tais fenômenos, teremos de passar de um conhecimento apenas psicológico do homem a um conhecimento histórico e cósmico do espírito. Breuer, eu o conhecia muito bem, era um caráter profundo, não quis continuar com suas pesquisas por sentir que uma continuação baseada apenas nos conhecimentos disponíveis na época seria impossível. Mas outros, principalmente Freud, retomaram o fio das pesquisas e o resultado foi a psicanálise, que funciona atualmente em qualquer parte do mundo. Ela se baseia em algo verdadeiro, pois os fenômenos são indiscutíveis. Somos obrigados a procurar no psíquico as causas do que se manifesta fisicamente. A ideia está certa, mas os pesquisadores não possuem a ciência apropriada para dominar o assunto, pois essa ciência seria a ciência espiritual. Vemos, pois, a psicanálise, que se baseia na deficiência natural, historicamente fundada no corpo astral superior do homem, surgir com esses dados em pessoas que são diletantes não só na pesquisa psíquica e espiritual mas também na pesquisa corporal, não sabendo como observar a atuação do espírito dentro do corpo. Assim, somam-se dois diletantismos de igual gravidade, pois essa gente sabe tão pouco da verdadeira vida anímica e espiritual quanto da vida física e etérica. Ao encontrar-se, essas duas grandezas se multiplicam. A vezes é igual a 2, ou D vezes D igual a D2, diletantismo vezes diletantismo igual diletantismo ao quadrado. Com efeito, a impotência da pesquisa atual transforma em diletantismo algo que se baseia em fatos corretos. Mas a procura da verdade existe, e a psicanálise não deve ser apontada como algo diabólico, pois demonstra que nossa época deseja algo que é incapaz de realizar. Tendências como a que se manifesta na psicanálise só encontrarão o caminho acertado quando se transformarem em ciência espiritual. Caso contrário, o resultado será como aquele conseguido pelo suíço Jung, que tem levado a psicanálise a seguir uma lógica notável e curiosa. Em tal autor pode-se ler, por exemplo, a seguinte sentença: por suas regiões anímicas ocultas, o homem é levado a admitir a existência de um ser divino. Mas o referido psiquiatra acrescenta logo esta outra fase: ora, um ser divino obviamente não pode existir naturalmente e ele tem uma tendência ateísta. Vemos então a psicanálise exigir que o indivíduo que tenha a referida disposição para manter seu equilíbrio psíquico aceite a ideia de um ser divino. Isso significa nada menos do que exigir, com toda a responsabilidade,
pois sempre hei de reconhecer a atitude conscienciosa e meticulosa de um homem como um traço. Temos de viver da inverdade, já que não podemos viver com a verdade. O teísmo é a inverdade, tens de viver com o teísmo, isto é, com uma inverdade. A mentalidade atual não leva a sério tais coisas, mas elas deveriam ser levadas muito a sério. Assim, em todo lugar surgem anseios ignorados dos próprios homens, anseios subconscientes. Alguns dos presentes que já ouviram ou leram outros ciclos de conferências minhas sabem que frequentemente eu disse, baseado em observações espirituais, não ser verdade o que sempre é afirmado, que a luz que emana, por exemplo, do Sul irradia infinitamente para o espaço cósmico. Costuma-se empregar o sinal de infinito e dizer que a luz se propaga infinitamente no espaço, diminuindo com o quadrado da distância. Nas referidas ocasiões afirmei que a visão espiritual nos revela outra coisa. Não está correto o pensamento segundo o qual a luz que irradia de um centro se propaga infinitamente, assim como uma corda esticada e puxada de um lado só chega a um determinado ponto e depois volta. A luz só atinge um ponto determinado e, em seguida, sempre volta. Em sua propagação, ela não só se expande linearmente, mas elástica e ritmicamente, de forma que o Sol não apenas irradia sua luz, mas toma de volta, diferenciando as trajetórias luminosas devido ao fato de terem elas, no fim, intensidades diferentes. Quero apenas aludir a esse fato, que resulta de um conhecimento superior cósmico do mundo baseado no real conhecimento da ciência espiritual. Os jornais estão informando que Oliver Lodge acaba de afirmar, numa conferência notável em que tira certas conclusões do comportamento dos raios luminosos, que um raio de luz que se propaga volta-se devido à metamorfose do elétron no momento em que o raio atinge a ausência de matéria. Postulado que precisa supor algo contra o qual o raio se choca. Esse pensamento é diletante quando comparado com a verdade. Por favor, não tomem essas coisas como se eu quisesse falar da ciência sem o necessário respeito. Reconheço a ciência inteiramente. Mas tais ideias são diletantes diante da verdade, mesmo que atualmente pareçam espirituosas e dignas de elogios. Demonstram, por outro lado, que o próprio raciocínio impele os homens a procurar, com suas ideias abstratas a respeito da propagação da luz e do elétron, regiões em cuja direção a verdade se situa. Bastaria alcançar essa verdade para impregnar essas ideias, em si totalmente inoperantes, com aquele impulso que faz com que a pesquisa atual se eleve até as regiões do espírito. Há um certo abuso em determinados círculos ocultistas, onde o homem recebe uma infinidade de ensinamentos ocultos mas não é conduzido até a região onde essas doutrinas têm sua origem. Ele recebe imagens, mas não é levado à presença da realidade representada por essas imagens. Dessa forma ele vive, em sua alma, rodeado por um mundo de imagens em vez de sentir a necessidade de alcançar, por meio dessas imagens, o próprio universo. Foi por esse motivo que tive de escrever minha ciência oculta em continuação à teosofia. Aí o que foi descrito na teosofia sob forma de imagem é conduzido à realidade do mundo dos astros através da evolução de Saturno, do Sol, da Lua, etc. Esses dois livros se completam. Se, em qualquer campo, o homem apenas recebe imagens, fica rodeado por elas. É isso que pessoas pouco sérias em matéria de ocultismo fazem com seus discípulos quando não os dominam suficientemente. Dessa forma conseguem o que se denomina aprisionamento oculto. Nesse estado o discípulo é rodeado de imagens cujo sentido não decifra e das quais não se liberta. Ela fica numa prisão imaginativa. Tal ocultismo desvirtuado tem sido, e ainda está sendo, praticado por muita gente. Mas existem também seres espirituais que mantêm o homem, ou mesmo parte de um homem, em tal cativeiro oculto. O fenômeno psíquico é o mesmo. São seres espirituais que se acham soltos na natureza quando esta não é compreendida espiritualmente,
quando é encarado apenas de tal forma que os processos atomísticos são considerados naturais. Então se nega o espírito da natureza. Isso mobiliza na natureza os seres chamados arimânicos que se opõem ao homem. Estes o rodeiam com toda espécie de imagens, conduzindo também dessa forma a um cativeiro oculto. Grande parte do que se pode chamar de convicções científicas, não falo dos fatos científicos, pois estes são corretos, não passa de imagens de um cativeiro oculto universal que ameaça a humanidade. Tal ameaça de uma escravidão oculta e iminente é constituída pelo fato de o homem ser rodeado de imagens atomistas e molecularistas. É a escravidão que coloca essas imagens em nosso redor, impedindo a livre visão das imagens espirituais e astrais. A imagem universal do átomo ergue-se qual muros anímicos ou espirituais de uma prisão em que nos achamos espiritualmente confinados. À luz da ciência espiritual constatamos, portanto, um anseio legítimo de nossos tempos, pois os fatos da ciência natural sempre são fecundos e nos conduzem às amplidões espirituais, desde que não estejam prejudicados pelos preconceitos do cativeiro oculto em que se encontra, de fato, nossa ciência atual. Devemos ter desses fatos uma vivência íntima, a fim de situar-nos corretamente na evolução atual da Terra e da humanidade, em harmonia com seu passado e com seu futuro. Sentimos esse apelo que nos é dirigido a cada vez em que estamos em presença de um velho anseio encarado com os olhos da alma e do espírito. As pedras druídicas que encontramos nas colinas, monumentos desses anseios espirituais de uma época remota, lembram-nos que a busca espiritual daqueles homens que vislumbravam a vinda do Cristo só poderá ser satisfeita se tivermos novamente um conhecimento do Espírito baseado numa visão espiritual que nos permita ver, à nossa maneira, o Cristo que está para vir, o Cristo que virá necessariamente porque a humanidade deverá conhecê-lo em sua forma espiritual, da mesma maneira como ele outrora atravessou, num corpo físico, o mistério do Gólgota. É isso que se sente com tanta nitidez nesta região onde se conservam estes esplêndidos monumentos antigos. Fim.